Agora, vamos começar lembrando que por trás de tudo que nós vamos dizer, existem provas, evidências, quer dizer, existem fatos, existem dados, existem observações, existem inferências, e nós temos que saber quais são. Antes de tentar compreender a teoria da evolução ou a cosmologia contemporânea, a gente tem que entender de onde vêm essas ideias. A cosmologia contemporânea argumenta a partir de observações astronômicas, seja por meio de radiotelescópios, seja por meio de telescópios, mas também por inferências dedutivas a partir das leis da física, seja a física clássica newtoniana, seja a física quântica. Existem leis que regem o universo e a partir dessas leis, já corroboradas muitas vezes, a gente conclui, deduz coisas acerca do funcionamento do cosmos, por exemplo, a lei da gravidade. E conjecturas que vão sendo corroboradas, né? Sempre na busca do consenso, lembrando que na ciência, na boa ciência, nunca se chega a uma verdade final sobre as coisas. Nós sempre estamos apresentando teorias melhores, mais simples, e esperando que alguém as refute. E quando aparecer uma teoria que responda melhor aos fenômenos, que traga uma explicação mais satisfatória e que evite anomalias, essa teoria substituirá a outra, a prévia, como aconteceu no caso de Copérnico, que se substituiu a visão geocêntrica pela visão heliocêntrica, que era mais simples, mais prática, era uma cosmovisão mais adequada, uma explicação mais adequada do movimento dos planetas e do posicionamento dos planetas em relação ao Sol. Substituiu-se a velha teoria pela nova. Não que a velha não permitisse o cálculo do movimento dos planetas. O velho paradigma permitia o cálculo do movimento dos planetas, mas era mais complicado. Eram cálculos mais difíceis. O que a grande vantagem da teoria copernicana em relação à teoria ptolomaica do posicionamento dos planetas no sistema solar é que a teoria copernicana facilita os cálculos do movimento dos planetas, o que era muito importante para as nobrezas europeias, para que eles pudessem fazer os seus mapas astrais, saber qual é o horóscopo do dia, não é? Vocês sabem que Johannes Kepler, grande astrônomo, ganhava vida fazendo mapa astral, porque ciência nunca deu dinheiro para ninguém. Na biologia, nós temos fósseis, como o nosso amigo, nosso hermano dinossauro da Patagônia, não é? E nós temos também a adaptação aos diversos meio ambientes. A quantidade de fósseis, eu já disse para vocês, é muito grande. Há uma imensa quantidade de fósseis de animais marinhos, de plantas, de insetos presos no âmbar, de grandes mamíferos, de grandes sauros, animais de todas as épocas, 600 milhões de anos atrás, 200 milhões de anos atrás, 30 milhões de anos atrás, 1 milhão de anos atrás, nós temos muitos fósseis. Não são poucos. Não dá para contar nos dedos da mão, não. São muitos, são milhares de fósseis. De onde vêm todos esses animais? Bom, os cientistas da criação, da postura radical contra Darwin, respondem isso muito facilmente. Do dilúvio. O dilúvio de Noé, as águas cobriram todo mundo e os dinossauros morreram, coitados. Noé não quis pôr os dinossauros na arca e eles morreram. Mas Deus tinha mandado colocar todos os animais na arca. Então, Noé desobedeceu, né? Mas essa é uma maneira de enxergar as coisas. Porque talvez os dinossauros já estivessem extintos há muito tempo. Porque, segundo a ciência, os dinossauros viveram há 150 milhões de anos, muito antes do surgimento dos hominídeos e do ser humano. Adaptação aos diversos meio ambientes. Nós temos, por exemplo, o caso do pinguim, né? Então alguém diz, bom, Deus criou a Antártida para o pinguim e o pinguim para a Antártida. A teoria da evolução diz que
há uma adaptação que passa por milhares de anos, por meio de mutação genética, que leva os animais a se adaptarem às diferentes condições do meio ambiente. E então nós encontramos, por exemplo, o pinguim como uma ave, perdendo a possibilidade do voo, se adaptando àquele meio ambiente difícil da Antártida. E isto é evidência do processo evolucionário. Produção de novas raças. Nós sabemos que o próprio ser humano trabalha por meio da genética, por exemplo, criando raças de cavalos, raças de cães. Vocês sabem que todos os cães domésticos, teoricamente, vêm do lobo. E, no entanto, eles diferem muito do lobo. Por exemplo, tem piquinês, tem shih tzu, tem dálmata, tem rottweiler, tem pitbull, tem todo tipo de cachorro. E isso acontece como? Uma raça veio da outra e são totalmente diferentes. O que um chihuahua ou um lulu da Pomerânia tem a ver com um pastor alemão ou um rottweiler? Muito pouco. O latido, talvez. Mas todos são cachorros. A tal ponto, né, que eles podem cruzar e ter filhotes. Por exemplo, um chihuahua e um fila brasileiro. Né? Porque não são animais distintos, mas nós temos aqui uma grande variação da aparência do animal, e essa variação se dá o quê? A mutação genética. Mutação genética. E nós temos a diferenciação das raças, inclusive entre os seres humanos. O que leva uma pessoa a ter a tez mais escura ou mais clara, o olho mais puxado ou menos puxado, mais pelo ou menos pelo? É genética, não é? É alteração, é mutação genética. E nós temos engenharia genética. Hoje em dia nós sabemos que é possível, inclusive, fazer biotecnologia, engenharia genética. É possível alterar o código genético de uma planta, de um animal, de um ser humano, e fazer com que ele tenha uma aparência distinta. Há quem fale até, né, que no futuro os pais vão poder escolher toda a aparência dos seus filhos, e há quem diga que isso é errado e outros dizem que isso é certo, mas isso prova que há mutação genética. Bom, nós temos também, além disso, evidências da antropologia, da paleontologia, que fala sobre a evolução do homem. Também temos fósseis. Fósseis de crânios e de ossadas, de hominídeos, que não são inteiramente homens, mas não são animais. Ficam mais ou menos, ao que tudo indica, entre o homem e criaturas não humanas. Por isso chamamos de hominídeos, ancestrais do ser humano. Encontramos muitos crânios e muitas ossadas de seres que não existem mais, que dificilmente podem ser classificados como primatas apenas. São muito semelhantes ao ser humano para isso. E por isso são chamados hominídeos. O que a gente faz com isso? Isso parece ser um dado científico bastante consistente. São muitos fósseis. Então, devemos aceitar isso como um dado. Ou não, como diz o Caetano Veloso. E esse é que é o problema. Seguindo em frente, nós temos artefatos, temos pedras que são datadas de muito tempo atrás, até 1 milhão de anos atrás. Artefatos que indicam a presença de seres humanos capazes de produzir artefatos culturais, pedra lascada, para fazer uma pedra pontuda para servir de faca, para servir de arma. E como que a gente explica a existência desses artefatos há 1 milhão de anos atrás, há 500 mil anos atrás, se o bispo Ussher, lá da Irlanda, disse que o mundo surgiu há 5.857 anos atrás, às 5 horas da tarde de uma quinta-feira? E é verdade, né? Há uma datação de 1780, mais ou menos,
de um bispo anglicano, né, da Irlanda, que fez essa datação. E aí, como é que a gente faz? Pinturas rupestres, pinturas nas cavernas, que indicam a existência do homem. E isso, é claro, já é uma coisa muito mais sofisticada. É claro que o homem da pedra lascada não fazia pintura nas cavernas, porque isso exige o quê? Pensamento simbólico. Mas nós encontramos pinturas nas cavernas, por exemplo, lá na França, do homem Cro-Magnon, que denotam que já havia esse pensamento simbólico há 30, 40 mil anos atrás. E resquícios fisiológicos, finalmente. Isto é, coisas que nós temos no nosso corpo, no nosso organismo, e que não exercem nenhuma função anatômica, não tem nenhuma função biológica, médica. Por exemplo, nosso apêndice, por exemplo, o dente do siso, que é um fóssil vivo, né? O dente do siso só serve para fazer a gente sofrer aos 18, 19, 20 anos, que tem que arrancar, porque ele nasce todo torto. É um dente que serviu aos nossos ancestrais que comiam mandioca crua, mas nós não precisamos de tantos molares assim. Então esse dente se tornou irrelevante. Provavelmente, suponho, no futuro, daqui a 100, 500, 1000, 5.000 anos, se a humanidade continuar, nós vamos ter pessoas nascendo mais e mais sem o dente do siso. E até sem o quinto dedo do pé, dizem alguns, porque ele também já é inútil, todo mundo usa sapato. Por isso que tem gente que quase não tem unha mais, outros não tem nem dedo, né? Talvez seja realmente o abandono de algo que se tornou irrelevante. E tem gente que fala assim, como é que houve evolução do ser humano no passado, se não há evolução hoje? Mas estão aí alguns indícios. E digo mais, a evolução leva 1 milhão de anos, 500 mil anos, não alguns meses, não o tempo de vida de uma pessoa. Mas essas coisas estão e podem acontecer. Um dado muito interessante é o que os nutricionistas têm descoberto junto com os cientistas, que o homem primitivo precisava acumular gordura, né? E as pessoas às vezes tinham uma genética que indicava o acúmulo de gordura e outras pessoas não. As pessoas que não tinham, podiam comer à vontade que não engordavam, como o professor Chiquinho, morriam, né? E as pessoas como eu, que acumulam gordura, sobreviviam, porque era difícil obter alimento, né? Em alguns momentos, há milhões e há centenas de milhares de anos atrás. Então havia uma tendência a prevalecer e a procriarem aqueles que tinham o gene para acúmulo de gordura. É por isso que a vasta maioria das pessoas hoje tem tendência para engordar. Porque foi muito mais o gene das pessoas que têm tendência para engordar que passou pelas gerações e chegou até nós. Hoje, quem tem tendência para engordar, nessa época de abundância de alimentos, está na pior, né? E quem tem tendência a não engordar, tem uma genética que não engorda, por mais que coma, está numa boa. Porque as coisas mudam, não é? Mas há 100 mil anos atrás eu seria considerado um partidão, não é? Então nós temos várias evidências que nós temos que manter em mente enquanto a gente estuda. Bom, logo depois de Darwin nasce o fundamentalismo evangélico. Em 1917, não foi da noite para o dia, levou algumas décadas, aparece o livro The Fundamentals, um testemunho para a verdade, escrito por vários autores. O texto foi organizado por Reuben Archer Torrey, e esses artigos rejeitam várias tendências modernas. Há a alta crítica, o método histórico crítico, há um artigo para cada assunto. Teologia liberal alemã, o catolicismo, que é chamado de romanismo pelos fundamentalistas, o socialismo e o comunismo, a filosofia moderna, o ateísmo e o evolucionismo. Tem um artigo escrito por George Frederick Wright
supostamente um geólogo cristão, que escreve contra o darwinismo, o evolucionismo, no livro The Fundamentals, dizendo que é incompatível e irreconciliável com a fé cristã. Mas alguns autores antigos e respeitados pelas linhas mais conservadoras do cristianismo, principalmente do cristianismo norte-americano, não aceitaram essa posição fundamentalista, essa posição extremista. E vejamos o nome de alguns deles, vocês vão reconhecer. Charles Hodge, que aceitava a teoria da evolução. Archibald Alexander Hodge, os professores de Princeton, da velha escola de Princeton, que aceitavam a teoria da evolução, e eram teólogos conservadores, não eram liberais. Eles eram contra o liberalismo teológico alemão, mas aceitavam a teoria da evolução como, de forma alguma, incompatível com a fé cristã. B.B. Warfield, professor também da Universidade de Princeton. Abraham Kuyper, o grande pensador e pastor teólogo holandês, que se tornou primeiro-ministro da Holanda em 1905, foi um grande líder cristão europeu da tradição reformada. Gresham Machen, fundador da escola do seminário de Westminster, uma escola de teologia reformada importante nos meios conservadores. Augustus Strong, para não dizer que eu não citei um batista, não é? Augustus Strong, na sua teologia sistemática, deixa claro que não se opõe ao pensamento. James Orr, o escocês. C.S. Lewis, para falar um nome mais recente, o autor das Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, deixa muito claro no livro Reflexões... Esqueci o nome do livro agora. Mas, de qualquer forma, eu garanto para vocês, não só uma vez, mas algumas vezes, fez menção de que considerava perfeitamente razoável e compatível o cristianismo com a teoria da evolução de Darwin. Em 1925, nós tivemos o julgamento de Scopes, o Scopes Trial. John Scopes era professor de biologia. Ele foi preso por ensinar a teologia da evolução em Tennessee. Virou uma peça teatral e depois filme de Hollywood, O Vento Será Tua Herança. É um filme muito interessante, já foram feitas outras refilmagens. Vocês, se não assistiram ainda, procurem assistir. O filme mostra a militância fundamentalista cristã, apedrejando, inclusive, e querendo botar fogo em John Scopes, em 1925, professor de biologia que se atreveu a estudar, a ensinar a teoria da evolução nas escolas. Ele foi condenado, ele não foi absolvido, ele foi condenado a pagar uma multa de $100. Mas foi uma vitória de Pirro. Vocês sabem o que é uma vitória de Pirro? Uma vitória que leva ao desastre. Foi uma vitória de Pirro para os defensores fundamentalistas do chamado criacionismo, porque o Scopes Trial teve uma tal repercussão nos Estados Unidos que, a partir de então, as pessoas perceberam quão perniciosa era essa atitude retrógrada lá do Tennessee, um estado pobre, inculto do sul dos Estados Unidos, em relação ao ensino da teoria da evolução. Então surge a chamada ciência da criação, uma tentativa de fazer ciência, mas na verdade é pseudociência, porque Karl Popper diz, grande filósofo da ciência, que qualquer ciência que não possa ser refutada não é realmente ciência. A teoria da evolução pode ser refutada, então é ciência. E se não pode, se alguém pensa que não pode, então essa pessoa já se tornou dogmática, não é mais cientista. O que não pode ser refutado é a ciência da criação. Não tem como refutar, porque parte de um pressuposto de que a Bíblia deve ser entendida literalmente, por ser a palavra de Deus, e deve ter uma interpretação literal, e ela é pressuposto para a investigação científica, e a partir daí começa a ficar cada vez mais difícil você refutar as posições pseudocientíficas dos criacionistas da ciência da criação,
porque eles estão dispostos a fazer qualquer coisa, qualquer distorção. O professor Adalto, que veio falar aqui na igreja do pastor Hernandes, disse assim uma vez, que eu ouvi, eu já debati com ele várias vezes, em palestras, e outras vezes eu o ouvi falar, ele disse: fósseis, que fósseis? Dê-me um peixe e eu faço um fóssil. Dê-me um peixe e 2 baldes de areia e eu faço um fóssil aqui agora. Dinossauros, ele diz, conviveram com os homens. E pode ser que tenha algum ainda perdido em alguma ilha por aí. Pode ser que a gente ainda encontre algum. E outro professor, não o professor Adalto, mas uma outra pessoa, certa vez, discutindo comigo sobre o problema das estrelas e da luz das estrelas e da velocidade da luz, porque tem estrelas que estão a milhões, bilhões de anos, galáxias a bilhões de anos da Terra. E ela disse: mas quem disse que a velocidade da luz não está diminuindo? Nesse momento eu percebi que não dava mais para conversar, porque ela estava indo contra toda a base da ciência moderna nos últimos 400 anos, o que indica uma vontade, uma tendência a retornar para a Idade Média. Bom, então nós temos aqui os pressupostos. A Bíblia é inerrante palavra de Deus, deve ser interpretada literalmente, a teologia da evolução está equivocada. É possível defender cientificamente o que a Bíblia diz literalmente. A ciência da Terra Jovem. Um dos primeiros livros foi esse de 61, sobre o dilúvio, de Henry Morris e John Whitcomb. Vieram ao Brasil, fizeram palestras, e a Palavra da Vida sempre convidava. Então nós tivemos o quê? Estes pseudocientistas, e muitos deles verdadeiramente de má fé, distorciam os dados e apresentavam para as pessoas a teoria da evolução como uma coisa absolutamente louca, errada, sem nenhum fundamento, e o criacionismo científico como uma coisa absolutamente certa e realmente científica, quando na verdade não é. A ciência da criação insiste que a criação súbita do universo, quer dizer, o universo surgiu subitamente, energia e vida foram criadas do nada. A insuficiência da mutação e da seleção natural para trazer desenvolvimento de todas as formas de vida a partir de um organismo original. Transformações apenas nos limites fixados pelas espécies, de cada espécie de planta e de animal, então, originalmente criadas por Deus, mas veja que eles se propõem a fazer ciência, mas o tempo todo estão usando o quê? Criado, criação, que é um termo teológico, não é científico. Então, eles estão falando que as transformações podem acontecer dentro da espécie, mas não fora da espécie. Que devem ter havido ancestrais distintos para seres humanos e símios, diferentemente do que a ciência, do que a teoria da evolução diz. A explicação das eras geológicas da Terra, que indicam que a Terra tem milhões, bilhões de anos de existência, eles explicam por catastrofismo, isto é, um dilúvio de proporções globais explicaria o surgimento do Grand Canyon, de todas as eras geológicas, a ruptura e o afastamento dos continentes, as placas tectônicas, tudo seria explicado por um fenômeno, um cataclisma único chamado o dilúvio global, em vez de bilhões e bilhões de anos de evolução. Uma criação ou inserção relativamente recente do planeta Terra e de todas as espécies vivas. Os mais tolerantes, nesse caso o professor Adalto, eu devo dizer, o professor Adalto é um dos mais tolerantes nesse sentido, ele sugere que a Terra deva ter no máximo 40 mil anos, 40, 50 mil anos. O que é bastante mais do que o bispo Ussher dizia, né, que a Terra existe há 5.800 anos apenas. Mas ainda não é suficiente para explicar todos os fenômenos geológicos, biológicos, que são clara evidência para a vasta maioria dos cientistas. Uma outra evidência de que a ciência da criação não é verdadeira ciência é de que esse grupo não tem sido considerado parceiros de diálogo com a academia científica em geral, com os biólogos, os paleontólogos, de todas as universidades do mundo todo, que estão sempre discutindo essas questões.
Porque os biólogos paleontólogos perceberam que os chamados cientistas da criação não estão fazendo ciência, estão fazendo pseudociência, na verdade estão fazendo teologia, disfarçado de ciência. E tudo bem, vamos fazer teologia, mas não vamos dizer que é ciência, né? Reação de autores cristãos. Um nome que precisa ser lembrado é Arthur Peacock. Esse foi um grande autor, escreveu um livro chamado Creation and the World of Science, em 1978, que foi um livro importantíssimo, porque mostrou claramente o absurdo de tudo isso, e mostrou para o povo cristão que é possível ser cristão e acreditar também na teoria da evolução como um bom paradigma de reflexão acerca das questões biológicas e antropológicas. E também escreveu Deus e a Nova Biologia. Outro livro, Ian Barbour, Religion in an Age of Science, de 1990. Paul Davies, God and the New Physics, The Mind of God, Deus e a Nova Física, e a Mente de Deus, que tenta mostrar que a evolução, em vez de ser contrária à fé, ela dá mais sentido, mais direcionamento, até maiores razões para crer em Deus. Como veremos, principalmente amanhã. Reações de autores cristãos. Hugh Ross, o norte-americano Hugh Ross, que escreveu The Creator and the Cosmos, o Criador e o Cosmos, explicando como é possível claramente ser adepto do evolucionismo teísta, ou mesmo da ideia do desenho, ou design, ou desígnio inteligente, e perceber, né, que não há incompatibilidade. O debate sobre o Gênesis, de 2002, é um livro excelente que todos vocês devem ler, que fala um pouco daquelas questões que nós discutimos ontem. Who Was Adam, de 2005. Muito importante esse livro, nós vamos discutir isso hoje, ainda se der tempo, né? Quem era Adão, afinal de contas? John Polkinghorne, outro britânico, excelente pensador cristão, que escreveu Ciência e Criação, em 1988, um livraço. E esse pequeno livro aqui, Quarks, Chaos and Christianity, belíssimo livro, que faz apologia da fé cristã. Esses nomes que eu estou citando são nomes de cristãos cientistas, cristãos com PhD em física, em química, em biologia, portanto sabem do que estão falando, até muito mais do que eu, por isso eu apresento as fontes, vão às fontes, né? Não acreditem no que eu estou falando, não. Infelizmente não. Por quê? Porque as editoras evangélicas não têm interesse em publicar esses livros. As editoras evangélicas brasileiras estão dominadas por consórcios de missionários americanos, principalmente batistas, de tendência fundamentalista. Então o que acontece? Essas editoras não publicam livros dessa natureza. Finalmente nós temos aí a editora Unida. Quem sabe nós vamos ter aí algumas publicações, mas nós temos outras a publicando agora. Como? Também é batista? Só se jogar água, porque eu acho que não. É batizada, é diferente. Mas nós temos a fonte editorial, Antiga Novo Século, nós temos a Academia Cristã, nós temos a Editora Teológica, nós temos a Editora Custom, nós temos, quem mais? A Velha Haste, publicando teologia de qualidade. É difícil a distribuição, mas o pessoal está fazendo um esforço. É o esforço de alguns grupos de pessoas que, com muita determinação, tentam trazer uma teologia mais esclarecida para o povo brasileiro, em vez, é claro, de uma teologia já, como é que eu diria, censurada, que é a que chega por meio da Editora Vida Nova, Mundo Cristão, Editora Vida, etc. Não que não haja livros bons, essas editoras, há bons livros, bons autores, vez por outra. É a fé cristã irreconciliável com as teses de Darwin da evolução? O darwinismo da evolução é inerentemente anticristão?
pode haver concordância e reconciliação, como já apresentamos. Então, nós vamos estudar esse assunto com elementos cosmológicos, biológicos e antropológicos, ok? E nós vamos começar com os elementos cosmológicos. Uma frase de Einstein: a coisa mais incompreensível do universo é que ele é compreensível. Brilhante frase. O fato de que é possível estudá-lo, o fato de que existem leis que regem o movimento dos planetas e das moléculas e das células e dos átomos e das partículas subatômicas. E existe ordem no universo. No Antigo Testamento, se vocês perceberem, o que existe é uma tremenda desordem. De repente o sol para, Deus abre o mar, acontece um monte de coisa impossível. Tudo bem, ordem e desordem, elas devem estar juntas, devem estar imbricadas, porque a gente também vive de desordem, não é mesmo? Não é só ordem. Por exemplo, essa mesa aqui está uma desordem. É importante que haja ordem e desordem. Se a gente ficar só na ordem, então a gente vira computador, a gente vira Dr. Spock. Então, nós precisamos de desordem também. Nós também precisamos de desordem na hora de torcer pelo nosso time preferido, na hora de fazer sexo, na hora de cozinhar. Precisa de um pouco de ordem e um pouco de desordem, porque se você seguir a receita à risca, não vai ficar bom. Tem que ter uma pitadinha a mais de alguma coisa. Isso é a desordem e a ordem. É a tensão dialética entre a desordem e a ordem. Mas aquele mundo da desordem é substituído, à medida em que a ciência avança, por um mundo em que a gente vai percebendo uma existência cada vez mais presente da ordem. Então, as coisas são compreensíveis, a gente entende por que os rios correm para o mar, a gente entende por que a macieira dá maçã, a gente entende por que o girino vira sapo, a gente entende por que a lua gira ao redor da terra, e enfim, a gente pode entender porque a gente pode estudar as leis da natureza e compreender os porquês. E compreender como as coisas acontecem e aí chegar aos porquês. Por isso, Einstein, num momento de profunda compreensão da governança divina sobre o universo, vendo as leis da ciência, as leis da física, como um sinal da regência divina no universo, disse: olha, a coisa mais incompreensível, quer dizer, um mistério, porque Deus é mistério. O mistério maior que existe no mundo é o fato de que ele é compreensível, de que existe uma lei, de que existe uma ordem, de que existe uma racionalidade, de que existe uma mente por trás do mundo. Qual é a verdadeira questão, então? A verdadeira questão é se o universo em que vivemos surgiu por acaso ou por necessidade. A questão é, como é que surgiu o universo? Por acaso ou por necessidade? E nós poderíamos dizer: nem por acaso, nem por necessidade. Surgiu pela vontade de Deus. Essa é uma resposta cristã. Jacques Monod, prêmio Nobel de Medicina, escreveu um livro chamado Le hasard et la nécessité, em 1970. O acaso e a necessidade. O acaso, a sorte, a fortuna e a necessidade. Quer dizer, nós temos, por um lado, a possibilidade de que o universo seja uma coisa, é fruto do acaso. Aconteceu. A outra possibilidade é que as leis cósmicas determinaram por um determinismo absoluto a existência do universo. Talvez as duas coisas sejam verdade ao mesmo tempo. Richard Dawkins escreveu O Relojoeiro Cego, em 1986. Neste livro ele disse o seguinte: ele é um ateu militante, e ele disse o seguinte: se você encontrar um relógio na praia, né, o que você vai pensar? É isso que os teístas dizem. Né? Você encontra no mar concha, você fala: bom, isso aqui foi milhões de anos. Né? Se você encontrar um peixe, você fala: isso aqui veio do mar. Mas se você encontrar um relógio, você vai dizer que aquilo é produto da natureza? Você vai dizer: não,
Existe uma mente por trás desse relógio. Alguém fez esse relógio. Isso é um artefato cultural, não é da natureza. Esta analogia, então, isso é transportado como uma analogia para o mundo. E as pessoas, então, dizem, o universo funciona como um relógio. Funciona como um relógio. E Deus é o relojoeiro. Aí Richard Dawkins diz o seguinte: se Deus é o relojoeiro, então ele é um relojoeiro cego. Por quê? Porque na evolução das espécies, diz Dawkins, as mutações acontecem ao acaso. Não existe uma determinação, olha, esse inseto vai perder um pedaço do código genético, do genoma dele, e ele vai perder as asas e vai sair andando pelo chão. Isso acontece fortuitamente. Algumas mudanças não são boas, e às vezes até o feto nem nasce, não é? Algumas mudanças não são boas e, portanto, levam à morte, ao fim, à extinção, e outras mudanças são boas, e surge uma nova espécie que se adapta ao meio ambiente. Então, essas mudanças genéticas seriam fruto do acaso, totalmente do acaso. Dizem alguns dos evolucionistas, aqueles que realmente rejeitam qualquer possibilidade do teísmo e da crença neste tal relojoeiro, né? Mas será que é assim? Vocês sabem o que o pessoal diz? O pessoal diz o seguinte: se o nosso universo surgiu ao acaso, eu ia dizer isso mais tarde, mas vou dizer agora. Se o nosso universo surgiu ao acaso, só existe uma explicação possível. O nosso universo não é único. Existem trilhões de universos. Porque um universo como o nosso, com as especificações tão precisas que o nosso universo tem para que surjam estrelas, planetas e vida, então é preciso que exista 1 trilhão de universos que não deram certo para que surja um universo que deu certo. É aquela história dos macacos na máquina de escrever, que ficam lá batendo na máquina de escrever eternamente, e uma hora um deles escreve Hamlet. Por quê? Porque se você colocar o acaso em termos de eternidade, de infinito, uma hora acontece. Mas isso é uma coisa meio louca, não é? Desculpa interromper, mas falando do Enoch, tem a questão da memética também. Então, se está havendo uma evolução, uma transformação para construir algo, que poderia ser uma repetição desse algo através da memética também, qual a sua posição sobre isso, já que liga essa questão do gen egoísta, lutando pela nossa sobrevivência, pela nossa realidade? Boa pergunta. Alguém sabe responder aí? Vamos guardar. Uma hora apropriada eu vou responder, mas não vou deixar de tocar nesse assunto, ok? Só para não perder o rumo. Então, nós estamos falando de história da cosmologia. A gente tem que lembrar da cosmologia contemporânea. E a gente tem que lembrar do universo em que vivemos. Brevemente, quando a gente fala em história da cosmologia, é sempre bom lembrar que existem concepções primitivas da organização do mundo. A começar pelas concepções míticas. E nós temos depois a Revolução Renascentista, que dá origem ao método científico. E nós temos os desenvolvimentos recentes da nova cosmologia, da cosmologia contemporânea. As concepções primitivas, primeiro, concepções míticas. Aquelas que colocam, por exemplo, como nós vimos ontem, o Sol e as estrelas antes das águas que estão para lá do firmamento. Existe uma concepção mítica também que está na Bíblia, de que o inferno fica embaixo da terra, depois vem a terra e o paraíso fica depois das estrelas. Nós temos o firmamento e acima do firmamento fica o paraíso, onde mora Deus e os anjos. Bom, essa concepção, por isso que a gente ora olhando para cima, né? Os puritanos olham olhando para baixo, porque eles já superaram essa concepção mítica. Outros, né, oram como os judeus, olhando para cima. Então, vejam bem, nós não estamos dizendo que as pessoas do tempo da Bíblia eram uns tontos, uns ignorantes. Não é isso. Eles eram gente do tempo deles. E não tinham conhecimento científico sobre o cosmos, sobre o universo. Então, eles
compreendiam o mundo dessa forma, que era a melhor forma que eles podiam compreender. Mas é uma concepção mítica do mundo. Nós sabemos que o inferno não fica lá no fundo, apesar do Edir Macedo ter pendurado um microfone na boca de um vulcão e para gravar os gritos dos condenados. Vocês viram isso na TV, não é? O pessoal gritando, ah! Eu não sei como é que foi feito aquilo, mas mas o inferno não fica lá embaixo. Lá embaixo nós temos o quê? Magma, nós temos pedra líquida, nós temos fogo, né? E o que nós temos, aonde que fica o inferno? Bom, essa é uma questão para outro dia, né? Mas a própria palavra inferno vem disso, né? De ad inferos. No credo apostólico, Jesus desceu ao Hades, em latim ad inferos, quer dizer, para baixo, foi lá para baixo, foi lá para o fundão, né? Então o inferno fica lá embaixo. Ora, nós sabemos que nós não devemos pensar assim. Isso não é para ser interpretado literalmente. O inferno não fica lá embaixo. O inferno é uma outra dimensão. É um estado alterado de consciência. É um estado de espírito. É a separação de Deus. Existem muitas maneiras de conceber o inferno de uma forma muito mais inteligente do que simplesmente dizer que o inferno fica no fundo de alguma caverna, por aí. Essa era a concepção medieval. Dante pensava assim. Dante Alighieri, no poema Divina Comédia. Mas nós temos a obrigação de pensar diferente. Nós não precisamos pensar como medievais. O cristão não é obrigado a ser um medieval no que se refere à ciência e à filosofia. Senão, tchau cristianismo, né? Então, existem concepções míticas do mundo. E existem as concepções, por exemplo, dos primeiros filósofos. Os filósofos pré-socráticos que diziam que a Terra era um cilindro e o céu era uma espécie de cilindro circular que se sobrepunha a esse cilindro. Há a concepção, por exemplo, da Terra como um prato chato e até havia bordas por onde você poderia cair, não é mesmo? Hoje a gente sabe que isso dificilmente é verdade. E nós temos concepções medievais, né, de como é o mundo. Por exemplo, a ideia de que você pode chegar, os navegantes portugueses e espanhóis tinham medo de chegar à borda do mundo e a caravela cair pela borda, não é? Bom, aí nós tivemos a Revolução Renascentista. Gente, houve muitas mudanças, muitas grandes mudanças na história da humanidade. A descoberta, por exemplo, da agricultura e da pecuária, há uns 10, 8 mil anos atrás, foi uma revolução extraordinária, mudou a história do homem, levou o sedentarismo à beira dos rios. A descoberta da escrita foi uma revolução extraordinária, chamada período axial. O efeito que a escrita teve, os escritos religiosos, os escritos filosóficos, os escritos matemáticos, finalmente alguém pega e põe no papel, porque surgiu a escrita. Mudou a história da humanidade, mudou tudo. Por isso é chamado de período axial, a Terra virou no seu próprio eixo, mudou tudo. Agora, a revolução que aconteceu 500 anos atrás, com a descoberta do método científico, eu não exageraria se dissesse que é maior do que todas essas. É a maior revolução do espírito humano. É a coisa mais impressionante que já aconteceu, porque nos levou da Idade Média à civilização tecnológica que nós vivemos hoje. Uma transformação rápida e jamais concebível. Hoje nós temos condições de viajar pelo espaço e de explodir uma bomba atômica e sabe-se lá o que mais dentro em breve, com a revolução da informação. O que aconteceu com a descoberta do método científico, que permitiu tudo isso, foi a maior revolução do espírito humano. E o que é o método científico? O método científico é você passar da mera dedução, abraçar a tentativa e erro que vinha das tradições dos artesãos e propor que todo conhecimento seguro tem que partir da observação e do estabelecimento de hipóteses a serem testadas por meio de experimentos, para então sugerir teorias e leis que devem ser constantemente verificadas. O método científico representa
É apenas um método, e é simples, mas representa o abandono do dogmatismo e da crença em verdades inquestionáveis e absolutas, o abandono de todas as certezas e o estabelecimento de um debate de teorias fundamentados na dedução e na indução, que vai do particular para o geral. Gostaria de ter mais tempo para explicar isso melhor para vocês, mas não tenham dúvidas que se trata de uma grande revolução que provocou, inclusive, a Revolução Copernicana, como já dissemos, a passagem do geocentrismo para o heliocentrismo, que foi a primeira grande lição de humildade para o homem, né? O homem deixou de estar no centro do universo e passou a ser apenas mais um participante. A segunda grande revolução foi a de Darwin, quando o homem percebeu que ele faz parte do processo evolucionário das espécies inferiores. E a terceira grande humilhação veio com Freud, quando Freud diz que nós agimos de tal forma que nem nós sabemos por que nós agimos, porque o nosso inconsciente é que sabe as nossas verdadeiras razões, e o nosso inconsciente está, ainda bem, oculto a nós. O cartesianismo, que propõe uma visão mecanicista do mundo, que hoje está datada e que nós temos que ultrapassar, nós temos que abandonar essa visão mecanicista de Descartes. Mas naquela época foi um presente de Deus, porque essa visão mecanicista do mundo permitiu o estabelecimento de leis naturais que explicam todo o mundo, que tornam o mundo compreensível, inteiramente compreensível pela razão. Claro que sempre há mistérios, mas há um salto tremendo, um mundo absolutamente misterioso para um mundo de leis naturais. E isso se completa com a física newtoniana, a lei da gravidade, que tudo explica, o movimento dos planetas. Há um poeminha de Alexander Pope que diz assim: Nature and nature's laws lay hid in night. God said, let Newton be, and all was light. A natureza e as leis da natureza estavam escondidas nas trevas da noite. Então Deus disse, haja Newton, e tudo virou luz. Né? Porque quando surgiu Newton, né, e todos aqueles seus contemporâneos que colaboravam com ele, Leibniz, Descartes e outros, nós tivemos o quê? Nós tivemos o descortinamento de um mundo quantificável, de um mundo onde posso estabelecer leis. Isso não resolve tudo, porque nem tudo é quantificável. E a ciência não resolve todos os problemas. Isso é cientificismo, isso é positivismo. A ciência cria novos problemas, mas isso não deixa de ser verdade. Aí um anônimo respondeu assim: It did not last, the devil howling, ho! Let Einstein be, and restore the status quo. Isso quer dizer, não durou, porque o diabo falou assim, opa, haja Einstein. E aí voltou tudo para ser como era antes, voltou ao status quo, total treva, total confusão. Porque com a teoria da relatividade, a física newtoniana é aquele mundo organizado, tão bonito, tão explicado, de repente se mostra bastante complicado e inexplicável com a teoria da relatividade e a física quântica, que nós ainda estamos tentando entender, né? Então nós tivemos a descoberta do átomo. A descoberta do átomo é descobrir o quê? É descobrir que existem partículas básicas que determinam a existência, que estão por trás deste livro, dessa cadeira, do nosso companheiro, de mim, da galinha lá fora, do cachorro lá fora, do cocô do cachorro lá fora, do cheiro do cocô do cachorro lá fora, das estrelas mais distantes da Terra e de qualquer outra coisa que você puder pensar, até mesmo o ar que a gente respira. Todas as coisas feitas a partir dos átomos, dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons. A descoberta do mundo subatômico. Os prótons, os nêutrons, os elétrons, e depois com a física quântica,
o fato de que os próprios prótons e elétrons e nêutrons não são as últimas partículas, mas são compostos de partículas menores ainda. Os quarks, os mesons, os gluons. A teoria da relatividade de Einstein, que coloca a questão da velocidade da luz, da relatividade em relação ao sujeito, o sujeito que observa e que determina como as coisas são, e a relação entre energia e massa. Que de repente a gente fala assim, ser um materialista, não dá mais para dizer isso. Porque o que é a matéria? A matéria é apenas energia lenta e resfriada. E o que é energia? A energia é a matéria que esquentou e ficou rápida. Energia e matéria se transformam uma na outra. Basicamente a matéria é energia. E energia e matéria. Elas se confundem, se transformam. A fuga das galáxias, não é a fuga das galinhas, né? A fuga das galáxias, que nós aprendemos com Edwin Hubble, olhando para aquelas nebulosas, porque vejam, a gente não sabia que existia galáxias até 1930, é uma coisa recente. E de repente Edwin Hubble falou, olha, essas nebulosas que vocês estão vendo aí não são sempre estrelas que explodiram, não. Algumas delas são galáxias. Cada uma delas contendo 100, 200, 300 bilhões de estrelas. Bilhões de estrelas. E estão muito longe da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Então, vamos calcular a distância dessas galáxias. E, então se percebeu que o espectro, porque as galáxias transmitem luz, então a luz se transforma no espectro, no prisma, que vai do infravermelho ao ultravioleta, e havia uma tendência, uma queda para o vermelho, para o infravermelho. E isso fez com que Edwin Hubble e os seus colaboradores descobrissem que as galáxias estão se distanciando constantemente da nossa galáxia, e umas das outras. E isso levou à evidência da expansão do universo. O universo está se expandindo, ele não está parado. Por isso que nós trouxemos aqui um experimento, eu vou pedir alguns voluntários, né? Eu vou pedir aqui 4 voluntários, a gente está sem tempo, né? 4 voluntários aqui na frente. Pronto. Pega uma e arruma mais 3 voluntários aqui. Opa. Ótimo. Muito obrigado pelos colaboradores. Então, agora vocês vão soprar essas bexigas aí. Só um pouquinho, pequenininho, e segura. Não, tá bom, assim. Isso. Aquele tamanho tá bom. Não, esse tá muito pequeno. Aí tá bom. Tá ótimo esse tamanho. Agora cada um pega uma caneta. Tá furada? Eu vou pegar outra. Cada um pega uma caneta aqui em cima. E vocês vão fazer pontinhos. O máximo que vocês puderem. Fazem uns 500 pontinhos aí, né? Em cima da bexiga. Então, nós vemos o seguinte. O universo tem galáxias se expandindo. E a gente fala assim, mas como é que as galáxias estão se expandindo e ao mesmo tempo se distanciando não só da nossa galáxia, mas umas das outras, né? E existe uma explicação. Houve o Big Bang e a gente sabe também que o universo ele está num plano redondo, né? Num plano curvo. Como é que pode ser um plano curvo? Um plano curvo é o seguinte, uma superfície curva que, no entanto, se mantém a mesma. Isso é, não é como se a explosão tivesse causado, o Big Bang, um espalhar que não tivesse... Bom, enfim, isso vocês entenderam. Então, o que acontece aqui? É exatamente como na bexiga. Vocês têm aí, cada ponto desses, representando uma galáxia diferente. Cada uma delas com 100 bilhões de estrelas. Agora vamos soprar a bexiga, o máximo que vocês puderem. Sem explodir, mas o máximo que der. Reparem o que está acontecendo. À medida em que a bexiga vai enchendo, os pontos que foram feitos, né?
Pode encher mais, pode encher bastante. Eles vão se afastando uns dos outros, como as galáxias. Cada ponto vai se distanciando de todos os outros, um em relação aos outros, assim formando a estrutura do universo. Olha o Big Bang aí, olha o Big Bang. Gente, obrigado pela explanação. Repita em casa o experimento. Não causa nenhum problema. Os pontos, né, vão se expandindo uns dos outros, se afastando cada vez mais uns dos outros. E quanto mais você assoprar, mais eles se afastam. Agora, nós percebemos que o universo está em expansão. Nós tivemos o início da era atômica, a fissão nuclear. Agora nós temos a descoberta da física quântica, que não vai dar tempo de explicar. Nós temos desenvolvimentos recentes, como por exemplo a teoria do Big Bang, que é descoberta por causa de uma radiação de fundo que está presente em todo o universo e que é no tempo em que essa bexiga era apenas um pedacinho de borracha minúsculo. Bom, a descoberta dos buracos negros, essa singularidade, essa coisa inexplicável, um ponto de uma massa tão intensa que nem mesmo a luz resiste à atração da gravidade, daquele ponto de concentração de massa. E ali você tem uma espécie de buraco no contínuo espaço-tempo, porque a massa pesa tanto que aquilo se transforma num buraco que a gente não sabe muito bem o que acontece até hoje, né? Uma espécie de ralo indefinível. A teoria das supercordas, que é o que dá base, que diz que o mundo tem 10 dimensões, e é o que dá base à ideia de que existem muitos e muitos universos, o chamado multiverso. Falaremos mais sobre isso amanhã. O início da era espacial, a chegada do homem à Lua, a revolução da informação, que é uma coisa impressionante. Vocês não têm ideia do que isso significa, a internet, a revolução da informação. Nós não sabemos aonde isso vai dar. Chips instalados no corpo humano, nós fazendo o upload da nossa consciência para dentro da máquina. Aonde que isso vai terminar? É o que nós chamamos a singularidade tecnológica. Dentro de algum tempo, 50 anos, 100 anos, nós não sabemos, nós chegaremos a um ponto chamado a singularidade tecnológica. O avanço tecnológico chegará a tal monta, que simplesmente não será possível que não aconteça uma mudança absolutamente radical, como jamais houve na história da humanidade. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas alguma coisa muito séria vai acontecer, chamada singularidade tecnológica. Nós já podemos prever, já sabemos que vai acontecer. É por isso que a gente pode falar no nosso futuro pós-humano, como diz Francis Fukuyama. O nosso futuro pós-humano. Então, na cosmologia contemporânea, então, nós temos aí o Big Bang, que é descoberta pela radiação de fundo, o som da explosão, é a maior evidência disso, né? A teoria da relatividade nos ensina que quando nós olhamos para o cosmos, nós estamos olhando para o passado. Quanto mais longe nós olhamos, mais para o passado nós estamos vendo. Então, por exemplo, se eu olho para os rincões do universo, eu estou olhando para o universo como ele era há 10 bilhões de anos atrás, há 15 bilhões de anos atrás. Eu não estou vendo como o universo, naquele ponto que eu estou mirando, é hoje. Porque a luz leva muito tempo para chegar até nós. É claro que a teoria da Terra Jovem vai tentar contornar isso, dizendo que Deus criou o mundo já velho. Mas aí a gente tem que dizer que Deus nos enganou, porque Ele criou um mundo já velho. O fato é que a luz das galáxias mais distantes, que estão a 10 bilhões de anos de nós, só chegam a nós agora a luz que elas tinham há 10 bilhões de anos atrás. E isso é prova de que elas já existiam há 10 bilhões de anos atrás. Por exemplo, Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso Sol, 4 anos-luz apenas. A luz dessa estrela leva 4 anos para chegar até nós.
Nós não sabemos o que está acontecendo em Próxima Centauri agora. Nós sabemos há 4 anos atrás. Vocês sabiam que a luz do Sol leva 8 minutos para chegar na Terra? Por causa da distância? Então nós estamos vendo o Sol, hoje não, agora não, porque é noite, mas nós estamos vendo o Sol durante o dia, como ele era há 8 minutos atrás. Porque a luz demora para chegar até nós. Então nós sabemos, há 15 bilhões de anos atrás o Big Bang, há 9 bilhões de anos atrás Via Láctea, surge o Sol, surge a Terra, a Lua, provavelmente um asteroide se choca contra a Terra, forma-se a Lua com parte do material terrestre, parte do material desse asteroide, surge a Terra 2, que é a Terra 2 é essa que nós habitamos, né? Que é a mesma Terra, mas depois do choque. Essa é a principal teoria dominante sobre o surgimento da Lua, que é muito importante para a vida na Terra, inclusive, né? Quantas coincidências. E o fim do universo, como tudo acabará? Alguns falam no Big Crunch. Há o Big Bang e aí o Big Crunch. Tudo volta de novo pela força da gravidade ao ponto inicial. Outros dizem que vai haver uma expansão contínua nas galáxias até que todas as estrelas morram e o universo esfrie inteiramente e acabe. O que define isso é a chamada matéria escura. Quanto de matéria escura nós temos no universo? A matéria escura é aquela parte do universo que nós não conhecemos porque não brilha. O que a gente enxerga no telescópio é só o que tem luz, né? Ou então que a Lua, por exemplo, que não tem luz natural, mas que é iluminada pelo Sol, mas a matéria escura não é iluminada por nada, ela está perdida aí no espaço. Então a gente não sabe ver e não sabe a quantidade que existe de matéria escura. O que causou o Big Bang? A ciência não tem resposta para isso. É aí que a gente pode fazer teologia também. A propósito para o universo, a ciência não responde sobre propósito no universo. Isso não é uma pergunta científica. Essa é uma pergunta filosófica, teológica. O universo é fruto do acaso? Os cientistas gostam, alguns deles, de dizer que sim. Ou então, que é fruto da necessidade. Mas nós não estamos presos a essas duas únicas possibilidades. Nós podemos propor alternativas teológico-filosóficas. Nosso universo é o único universo? Aí é que surge a teoria do multiverso. Se o universo surgiu no acaso, então é preciso que haja 1 trilhão de universos. Mas se o nosso universo é o único universo, ele é um universo muito bem calibrado. Vocês sabiam que depois da explosão, por exemplo, qual foi a força dessa explosão? Porque se a explosão tivesse sido muito intensa, a matéria teria se espalhado de tal forma, a matéria que eu digo, as partículas, teriam se espalhado de tal forma que não surgiriam galáxias, nem estrelas, nem vida. Se a explosão tivesse sido com uma energia muito reduzida, a gravidade faria com que tudo colapsasse rapidamente para o mesmo ponto inicial. Foi preciso uma calibrada muito fina para que a explosão tivesse sido exatamente como foi, para surgirem as galáxias, os planetas e a vida. Então veja, o cientista ateu que fala no acaso, ele é obrigado a imaginar a existência de trilhões de universos para justificar uma existência de um universo tão calibrado como o nosso. Porque é só uma em 1 trilhão de vezes que poderia acontecer uma coisa dessas. Percebem como a teoria da evolução dá mais argumentos para a fé em Deus do que rejeitá-la? Nós vivemos no chamado contínuo espaço-tempo, não é? Então, o tempo e o espaço estão combinados. É por isso que a gente, olhando para o telescópio, a gente vê uma estrela que existiu há 4 anos, uma galáxia que existe há 14 bilhões de anos, não é? Se você pegar uma nave espacial e andar na velocidade da luz até Próxima Centauri, e depois voltar para a Terra na mesma velocidade da luz, sabe o que vai acontecer? Quando você chegar aqui na Terra, você terá vivido 8 anos. Mas quando você voltar para a Terra já vai ter passado 300 anos. E a relação massa-energia de que nós já falamos. Agora, eu vou voltar aqui e falar de grandezas astronômicas. Vou pedir ao Edmilton que role aquele filminho.
Nós já estouramos de tempo, né? Rola aquele filminho lá, Edmilson. O que é realmente fascinante é a proporção como as coisas são em termos de grandezas astronômicas. Por exemplo, veja o nosso planeta Terra, em comparação com os outros planetas. Ele até parece um gigante, né? Planeta Terra comparado com Vênus, Marte, Mercúrio, os outros planetas rochosos do interior do Sistema Solar. É um planeta imenso, mas na verdade ele é pequenininho quando comparado com os gigantes gasosos da parte exterior do Sistema Solar. Olha lá, Júpiter, Saturno, está faltando os anéis só. E a Terra, ó, pequenininha lá embaixo. A Terra que o Carl Sagan corretamente chamou no título do seu livro de pálido ponto azul. Pálido ponto azul, quando vista das estrelas, né? Aliás, nem é vista, né? Porque isso quando a gente compara com planetas, mas veja quando a gente compara com o Sol. Olha o Sol e ali a nossa Terra, um pontinho minúsculo. Percebem? Júpiter ainda dá para ver bem. Esse é o tamanho do Sol. Agora, o Sol não é o que existe de mais grande no universo, de maior, né? Olha o nosso Sol comparado com as outras estrelas. Veja o nosso Sol comparado com Sírios, com Pólux, com Arcturus, que são estrelas maiores do que o Sol. Nosso Sol fica minúsculo, nosso Sol é insignificante, a Terra já era insignificante em relação ao Sol. Isso não nos deixa um pouco mais humildes? Isso não nos coloca humildes diante da glória de Deus? Então vejam que esse conhecimento é bom para quem tem fé. Comparemos agora aquelas estrelas minúsculas. Agora o Sol só tem um pixel, coitado do Sol. Olha lá, Arcturus, que era grandona antes, né? Olha lá, Arcturus era tão grandona, agora você veja como ela é pequena perto de Rigel, de Aldebaran, ou de Betelgeuse, ou de Antares, que são outras estrelas, não muito longe da nossa. São estrelas aqui do nosso ambiente. São muito maiores que o Sol é nada, né? Então, pense nisso, né? Repare que isso faz a gente pensar, né? Então nós voltamos aqui, mas vamos olhar agora o nosso Sol e as suas estrelas. Olha lá, ó Betelgeuse, ó Alfa Centauri, ó Sírios que nós vimos, né? É a vizinhança do Sol. Agora vejam a vizinhança do Sol, localizada no centro, e outras estrelas, ó, o Debaran está ali ainda perto do Sol, né? Mas veja quantas estrelas mais distantes, muito mais, nem nome tem. Agora vejamos o Sol mergulhado num mar de estrelas em um dos braços afastados da nossa Via Láctea, que tem 100 a 150 bilhões de estrelas, bilhões de estrelas. Agora, veja lá a nossa Via Láctea. Cadê o Sol aí? Ah, ele está escondido num braço afastado da galáxia. Não está no centro. A maioria das estrelas está no centro. O nosso Sol está bem afastadinho, né? Aqui a gente já vê uma galáxia próxima, uma galáxia anã, nos rincões da Via Láctea. Agora vamos colocar a Via Láctea no centro para ver as outras galáxias, né? Porque cada galáxia tem 150, 200 bilhões de estrelas igual a nossa. A nossa Via Láctea está lá no meio. Agora olha as outras. Olha lá a nuvem de Magalhães, a grande nuvem de Magalhães, né? Cadê Andrômeda? Não dá para ver ainda Andrômeda. Vamos aumentar mais isso. Ah, tá ali, ó. Agora eu vejo a galáxia de Andrômeda, tá vendo? Agora a nuvem de Magalhães não dá mais nem para ver, confundiu ali com a Via Láctea. Agora dá para ver a galáxia de Andrômeda, que é do tamanho da nossa, é a mais próxima. Mas a galáxia de Andrômeda não é nada, né? Agora se nós vimos agora, não dá nem para ver mais a Via Láctea. A Via Láctea ficou tão pequena que não dá nem mais para enxergar agora. Dá para falar só do grupo local de galáxias, entre outros grupos de galáxias. Esse é o universo visto a uma distância de 100 milhões de anos-luz, né? O chamado superaglomerado de Virgem. Agora nós já vemos vários superaglomerados de galáxias. A nossa galáxia e todo o seu grupo de galáxias desapareceu. Ela é apenas parte de um superaglomerado maior ainda. E, finalmente, o universo, 14 bilhões de anos-luz de extensão, com cada pontinho desse, uma galáxia diferente, como na bexiga, afastando-se uma das outras.
Cada pontinho um grande aglomerado de galáxias. Vocês vejam que coisa extraordinária. Que dimensões, que grandezas. Isso dá-nos uma outra perspectiva do universo em que vivemos. Agora vamos partir para os elementos biológicos. O surgimento da vida. Existem teorias científicas sobre o surgimento da vida, né? Que falam, por exemplo, que a vida pode ter vindo num asteroide ou num cometa e que se chocou contra a Terra, carregando a semente da vida. Mas isso não resolve o problema, porque como surgiu a vida naquele asteroide, naquele cometa? Deve ter surgido de algum outro lugar. A questão é como surgiu a vida. A vida vem de aminoácidos, né? E esses aminoácidos, como é que eles surgiram? Como é que eles se tornaram seres vivos? É muito difícil de explicar do ponto de vista da ciência. Nós sabemos que tem a ver com reprodução. A matéria inorgânica, pedra, não se reproduz. E matéria orgânica se reproduz. Nós sabemos que tem a ver com ritmo. Isso dá para saber. Mas mais que isso, existe alguma coisa que nos escapa. A teoria da evolução, o paradigma evolucionário, não sabe explicar o surgimento da vida. Tem gente que pensa que a teoria da evolução e o paradigma evolucionário dizem que a vida surgiu da matéria inorgânica. Não, na verdade não. Não há explicação científica para o surgimento da vida. E aí nós temos mais um mistério, que abre espaço para reflexão filosófica e teológica. Então nós temos a química orgânica, né? Nós temos o mistério da vida. Nós sabemos que o ser humano basicamente é composto de hidrogênio, oxigênio e carbono. Nós somos unidades de carbono, água e carbono. Então, num certo sentido, toda a matéria orgânica está relacionada à matéria inorgânica. Porque basicamente nós somos átomos. E átomos é inorgânico. Nós somos água, nós somos carbono. Mas há ferro, níquel, zinco, tudo isso no nosso corpo. Mas o que faz disso vida? Esse é um mistério. O código da vida, porque vida tem a ver com reprodução, e o que é mais importante na vida é que existe o ácido desoxirribonucleico, o DNA, que muda de ser vivo para outro ser vivo, que muda de cada indivíduo de uma espécie. Não existe nenhum DNA igual ao outro, por isso que nós todos somos diferentes. Agora, quando você tem gêmeos univitelinos, aí você tem duas pessoas iguaizinhas, ou quase idênticas, porque é o mesmo DNA. Ou como no caso da clonagem. Mas, então, o que acontece? Metade do DNA do pai, metade do DNA da mãe, desaparecem e aí junta para formar o DNA do filho que está nascendo. Assim acontece na natureza. Por isso que o filho não é igual ao pai, não é igual à mãe. Mas tem muito a ver com o pai e a mãe, porque foi parte do DNA do pai e parte do DNA da mãe. E aí é que vão surgindo as mutações, é na hora da reprodução. Imaginou se não houvesse sexo? Se eu não precisasse do parceiro para conceber um outro ser, então seria só clones, só haveria clonagem. Por isso que a reprodução tem que acontecer com a combinação de dois DNAs. É um milagre da vida, é a sabedoria de Deus, é o código da vida. E é isso que gera a mutação. A mutação que às vezes leva à extinção e que às vezes leva à evolução. Então, há 2 bilhões de anos atrás, diz a teoria da evolução, surgiu a vida na Terra. Há 600 milhões de anos atrás, no período cambriano, os mares estavam cheios de abundante vida, muito diversificado. Antes disso, o que existia? Seres unicelulares, protozoários, antes disso, bactérias, vírus, né? Seres muito primitivos. Aí, então, a explosão de vida no oceano, os grandes trilobitas e os náutilos, aquelas conchas imensas que a gente encontra. E 150 milhões de anos atrás, o período Jurássico, os dinossauros, que desapareceram quando um asteroide se choca com a Terra há 600 milhões de anos atrás. E isso pode acontecer novamente. Nós estamos sob o risco de extinção, porque se um asteroide se chocar sobre a Terra
por exemplo, esse ano, e às vezes não dá para prever com antecedência, mata todo mundo, né? Muito provavelmente. Leva-nos a um inverno nuclear. Então começam a surgir os grandes mamíferos, depois que os dinossauros morreram. Há 10 milhões de anos atrás surgem os primeiros hominídeos, e o ramo que separa o homem dos grandes primatas. E surgem os ancestrais do homem moderno. Porque, como eu disse, a teoria da evolução não diz que o homem veio do macaco. Isso que os seus detratores dizem. O que a teoria da evolução diz é que existem ancestrais comuns entre os homens e os grandes primatas, porque todos os animais têm ancestrais comuns, em última análise. Então existe uma história evolutiva do homem. Os primeiros hominídeos, chamados australopithecus, que foi a primeira variação que vai surgir em direção ao surgimento do Homo sapiens, do homem moderno. O Homo erectus, que foi aquele que levantou a coluna e olhou para o horizonte e enxergou além, desceu das árvores, como se diz, não é? E quando você faz isso, basta você ajoelhar, ficar de quatro no chão, você vai ver a diferença. Você não consegue levantar o pescoço e olhar para o horizonte, e você está com as suas mãos da frente ocupadas. No momento em que você se põe ereto, você enxerga longe, você vê o predador, você vê a presa, você vê o horizonte e você tem as mãos livres para manipular objetos. E aí você produz cultura, pegando uma pedra e batendo na outra, como mostra o Arthur C. Clarke e o Stanley Kubrick no filme 2001, Uma Odisseia Espacial. Não sei quem aqui já viu. O surgimento da cultura, o Homo faber. E aí então você tem, com o surgimento da cultura, você tem a pedra lascada, o instrumento, o homem usando instrumentos. Aí você tem o homem de Neandertal, que não faz parte da ascendência do homem moderno, porque o homem de Neandertal conviveu com o homem de Cro-Magnon, e o homem de Neandertal foi extinto. Agora, o homem de Cro-Magnon é aquele homem que fazia pinturas rupestres nas cavernas. Já tinha senso religioso, já tinha senso do simbólico, fazia feitiçaria. Então nós estamos falando de um homem há 30 mil anos atrás. Muito diferente do Homo erectus, do Homo faber, que é muito, muito tempo antes. Milhões de anos antes. Nós estamos falando do Homo sapiens sapiens, que chega a 10 mil anos atrás, mais ou menos, à agropecuária e ao sedentarismo, à margem dos rios. É a evolução da espécie humana. E o futuro da espécie humana? Como eu já disse, prepare-se para o homem pós-orgânico, porque muito em breve, nós já temos aí cientistas instalando chips nos seus corpos, muito em breve nós vamos ter o quê? O ser simbionte, que vai ser a união das unidades de carbono, que somos nós, com as unidades de silício, que são o quê? Os robôs, os computadores. Nós não seremos mais meramente humanos. Isso está para muito breve, deve acontecer. Como é que o cristão reage a isso? Simplesmente ficando estupefato e fazendo o sinal da cruz para expulsar o demônio? Ou será que a gente pode relacionar-nos com a ideia de uma forma inteligente, né? Inteligência artificial. Por exemplo, Connie Willis, uma escritora de ficção científica, escreveu um conto fantástico chamado Rachel. É sobre uma chimpanzé que é contratada por uma igreja anglicana para fazer a limpeza do templo. Ela está com chips implantados no cérebro, portanto ela tem uma inteligência bastante avançada. E ela limpa os vitrais, etc. E ela ouve o sermão todo domingo, porque ela está lá limpando e tal, distribui o boletim, essas coisas que ninguém quer fazer. E aí o que acontece? Ela ouve o sermão e ela começou a aprender né, ela faz linguagem de sinais, como muitos macacos hoje já fazem, né? E começou a aprender o sermão, entender o sermão do pastor. E ela se converte. Ela se converte e pede ao pastor, ao reverendo, que a batize. E ele se recusa, ele vai conversar com o bispo para ver o que o bispo acha e tal. Fica aquele dilema. E um dia aí ela cai da escada e quebra a coluna e está morrendo no chão da igreja. E antes de morrer ela faz o sinal para
para o padre e diz assim, para o pastor, e diz, olha, eu quero ser batizada antes de morrer, por favor. E naquela hora de extrema necessidade, porque ela está à beira da morte, o reverendo anglicano a batiza. Isso é... Hã? Pois não. E Charles Darwin era cristão, continuou cristão a sua vida inteira, membro da igreja anglicana, e nunca negou a sua fé. É um detalhe que às vezes a gente deixa de falar. Bom, então, nós estamos falando de uma nova realidade para os seres humanos, para muito em breve, com o surgimento, por exemplo, dos animais, como eu disse, e até mesmo do desenvolvimento de animais que podem se converter, ou então da inteligência artificial. Já pensaram num robô como o Data, do Jornada nas Estrelas segunda geração, a nova geração? Imagine a inteligência artificial que se converta. E agora? Como é que você faz? Não pode batizar porque enferruja. Não, isso é preconceito da minha parte, né? Claro que não, né? Mas e a alma? Como é que fica, né? Perguntas para os teólogos. A ciência apenas apresenta e especula acerca das coisas, e o teólogo tem que responder. Não adianta a gente ficar fazendo a teologia de anteontem. Nós temos que fazer a teologia de hoje e a teologia de amanhã. Se nós ficarmos fazendo a teologia de anteontem, quem quer ouvir? Ninguém. Por que os teólogos não estão na mídia? Porque os teólogos fazem a teologia da Idade Média, ou da Idade Moderna, de 1600, 1700. Nós estamos combatendo velhos inimigos que nem existem mais. Nós temos que fazer a teologia de hoje e a teologia de amanhã. E aí sim nós seremos ouvidos, nos tornaremos relevantes. Certamente vão querer saber a nossa opinião sobre as coisas. Esse negócio de intervenção sobre a questão da homem-máquina, tem uma série japonesa, Ghost in the Shell. E ela questiona isso. Chega um tempo que ela fala, eu sei a minha função, eu fui criado para ser máquina, eu penso, e você, homem, está pensando, você sabe o que você é? Então, se você não sabe o que você é, eu sou mais humano do que você, porque eu sei para que existe. Exato, como no Homem Bicentenário, há muitos exemplos, né? Então, sabedoria dos mangás, é isso aí. Agora, nós temos aqui um problemão. É o que a gente faz com a queda do homem. A evolução e a queda. Se eu fizer, agora eu vou escandalizar vocês de uma vez, né? Se eu fizer uma leitura literal de Gênesis 3, então eu estou perdido. Eu vou ter que rejeitar a teoria da evolução. Porque não há lugar para Adão e Eva na teoria da evolução. Então, aqui é um problema. Agora que eu estava quase convencendo vocês, botei tudo a perder. Joguei no ventilador. Mas quem sabe, gente, a gente tem que deixar de lado a leitura literal de um texto que claramente não nos convida a fazer uma leitura literal. É um texto literário, é um texto que tem árvores mágicas, poderosas, que tem animais que falam, que tem Deus passeando com o homem no quedar da tarde, na hora do crepúsculo, quando o ar quando está mais fresco. Então, neste caso, de um texto como esse, em que Adão escolhe a Eva depois de considerar a girafa, a zebra, a gorila, depois de considerar se ele não preferiria a hipopótama, finalmente Deus faz uma cirurgia em Adão, tira uma costela de Adão e dessa costela produz uma mulher, que certamente seria um clone de Adão, do ponto de vista científico, né? Mas surge então uma mulher e Adão então diz, yupi, essa sim, né? E aí então você tem uma história que não nos convida a uma interpretação literal. Nos convida a uma interpretação literária, notando qual é a característica desse texto, qual é a natureza desse texto. Então, como interpretar a queda em Gênesis 3? Há alguma possibilidade? Há muitas. O que foi a queda? Foi a sexualidade? Foi a percepção da sexualidade? Os católicos parecem fazer muitas vezes essa confusão. Não é culpa deles, não é culpa do pessoal da patrística e da Idade Média, que fez essa confusão de que o sexo é por definição pecaminoso, que não é verdade. Não sei se vocês já estão conscientes disso, mas o sexo não é por definição pecaminoso. O sexo é bom, foi Deus que criou, né? Então,
É a moralidade? É a consciência moral? É a ideia de que existe o certo e o errado? Quem sabe foi isso que aconteceu com o homem primitivo, com os vários Adões e as várias Evas, que o nome Adão, que significando homem, e Eva, significando mulher, representam de forma típica, ou arquetípica, ou prototípica. Quer dizer, o tipo do homem das cavernas, o tipo da mulher das cavernas, o Adão e a Eva, tipos do homem pré-histórico. Então, seria a moralidade? Seria a cultura? Seria o fato que um dia Adão, entre aspas, pegou um osso e mandou ver na cabeça de uma anta e percebeu, uma anta que eu digo animal, né? E percebeu que aquele osso servia para matar, era um instrumento, uma arma, né? E que depois ele deu na cabeça de um companheiro dele, porque ele ficou com raiva, e aí ele falou, puxa vida, o que é isso? Como naquele filme Os Deuses Devem Estar Loucos, lembra da garrafa de Coca-Cola, que o cara fala, não quero isso não, devolve para Deus, e ele joga para cima, bate na cabeça dele de novo. Então, será que é isso que é a queda? E é isso que introduz o pecado no mundo? Será que é a autoconsciência? Essa coisa que só o ser humano tem e os animais não têm? Será que é isso que é a queda, a autoconsciência? A consciência de que eu estou vivo? Porque o cachorro está vivo e ele brinca e ele sabe o certo e o errado, ele se esconde na hora que você vai bater nele, mas ele não tem autoconsciência? Ele não tem consciência de si mesmo? Será? Pode ser que, ou não, como diz o Caetano Veloso. Será que foi o sedentarismo? Que o homem era nômade, vivia da caça e da coleta, e de repente alguém falou assim, não, vamos fazer agricultura, vamos viver à margem dos rios. Será que foi isso que introduziu o pecado no mundo? Será que foi uma experiência religiosa, uma experiência mística, uma percepção do mistério divino, uma percepção do mundo espiritual? Será que foi isso que trouxe o pecado no mundo? Será que foram proibições religiosas instituídas por um clero opressor e dominante? No dia que alguém disse, desse animal você não pode comer, ou alguém disse, deste rio você não pode ir, além deste rio você não pode ir, essa pessoa você não pode fazer sexo. E aí entrou o pecado no mundo por meio de uma opressão do sacerdote. Será que é por causa da proibição do pensar filosófico e científico, porque dá muito poder ao indivíduo? Como, por exemplo, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é, não tente entender o mundo, aceite o mundo como ele é, a vontade de Deus. Não tente entender o mundo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que é uma condição espiritual humana? Então vocês percebem, vários autores já defenderam diferentes possibilidades como entender a queda do homem, a partir de um outro paradigma. Né? E se você não acha que tem nada a ver com o que eu estou falando, tudo bem, a amizade continua mesmo. Mas eu penso que essa é uma maneira inteligente de pensar essa questão, de uma teologia que é relevante para o mundo de hoje. Vamos tentar entender o que a queda quer dizer para nós hoje. E para concluir, o esquema criação, queda e redenção, na minha opinião, para concluir, agora eu estou fazendo teologia, são conceitos teológicos e não científicos. Então, quando a gente pensa em criação, nós estamos fazendo teologia. Quando a gente fala em queda, nós não estamos fazendo ciência mais. Nós estamos fazendo teologia. Quando a gente fala em redenção em Jesus Cristo, nós não estamos fazendo mais ciência, nós estamos fazendo teologia. E é muito bom fazer teologia, tem seu lugar e tem seu propósito. Então, são conceitos teológicos. Não devem, portanto, ser pensados, na minha opinião particular, na maneira como eu penso, e se você não concordar, não tem problema, não devem ser pensados como eventos desconectados, separados cronologicamente. Devem ser entendidos como aspectos distintos ontologicamente, mas intimamente conectados e sincrônicos. Isso é, não existe criação sem queda e redenção. Não existe queda sem criação e redenção. E não existe redenção sem criação e queda. Essas coisas estão unidas, indissociáveis. Criação implica em queda, implica em redenção. Redenção implica em criação e queda. E a queda implica em criação e redenção.
Todos os três conceitos expressam aspectos da existência humana, compreendida teologicamente.